Hoje nós vamos falar sobre tratamento facial com microfocado, não é verdade? Então, gente, é revolução, né, na estética toda, né, sempre a gente tem novidades, né, e é tão bom isso, né? Esses dias uma pessoa diz, ai, mas é muita coisa e tal. Gente, é tudo de bom, né? Nossas tias avós, nossas bisavós, não tinha nada disso. Tinha minâncora, era o que elas tinham para passar no rosto, né? Um produto... hoje não, a gente tem tantos cosmecêuticos, tantas tecnologias a nosso favor. Então, à medida do possível, da necessidade, a gente vai usando. Então, gente, tratamento facial, a gente precisa planejar também, sabe? A gente precisa montar estratégias, analisar, fazer. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou pegar aqui algo que faz parte da vida da gente. Ó, um exemplo. Essa casa, né, antiga, no passado, essa casa, ela foi uma casa impactante, não é mesmo? Bonita e tal. Se a gente não reformar, ela vai ficando para trás, né? E quando a gente decidir fazer uma reforma, e se essa reforma vir com 10 anos, 15, 20 anos após, né? A gente vai ter que fazer um planejamento, né? As etapas, assim é a nossa pele também. Se a gente cuida, né, tá sempre cuidando, e o cuidado, gente, sabe? Ele pode ser mensal, aliás, ele pode ser diário, né? Com o uso de proteção solar, né? Com um bom produto, um hidratante que faça, né, que alimente a nossa pele, uma nutrição correta, né, e uma proteção correta. Então, assim, o cuidado tem que ser diário. E a limpeza profunda, ela precisa ser, no mínimo, né, trimestral. Então, isso já é um cuidado, a gente já não vai deixando esse nosso rosto ficar, sabe, como essa casa, né, descuidada, não é verdade? A gente não faz isso, a gente não vive sempre limpando, lavando, retocando a pintura, né, fazendo algumas reformas internamente, externamente, mudando o jardim, né, fazendo manutenção das portas e das janelas. A nossa pele é a mesma coisa, tá? A gente precisa ter esses cuidados diários, né? Cuidados que podem vir a ser mensais, com produtos e equipamentos não invasivos, mas anualmente a gente precisa impactar, tá? É onde surgem as tecnologias novas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a pessoa vem, eu vou fazer um tratamento, e quanto tempo dura? E ele vai resolver tudo? Não é assim, sabe? Com nenhum equipamento, ele não resolve todas as nossas necessidades. Ontem mesmo eu estava falando com uma paciente, né? Eu acredito muito nos cosmecêuticos, acho super importante. E hoje os nossos cosmecêuticos, eles penetram na nossa pele. É a mesma coisa assim, ó. A gente precisa fazer uma reposição hormonal, né? Tem a base de gel, né? Tem aqueles PET que a gente cola, né? Aqueles adesivos que a gente cola e eles vão soltando ali gradualmente a quantidade de hormônios que a gente necessita. Os cosméticos, a mesma coisa, eles levam para as nossas células aquilo que a gente necessita. Só que não existe um cosmético que tenha tudo que a gente necessita, entendeu? Por isso que a gente precisa estar sempre mudando, entendeu? Hoje se eu coloco lá um intensivo de vitamina C, daqui a pouco eu preciso de uma vitamina A, um peptídeo, um princípio ativo que faça uma sustentação, né? Então,
uma proteção. Então a gente precisa disso, tá? Então, assim como aquela casa velha, ela precisa, né, ter esse planejamento, a nossa pele também precisa ter esse planejamento. Como é que a gente vai planejar, né? Como é que a gente vai montar uma estratégia de tratamento facial? Começa tudo com avaliação, tá? Tudo começa com avaliação. É na avaliação que o profissional consegue, conversando com o seu paciente, saber a necessidade, entendeu? Dos equipamentos a serem usados, né? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu pergunto quando o paciente senta na minha frente, né? Além de perguntar, né, sobre tudo, como é que tá a saúde dele, né, a alimentação, a qualidade do sono, eu pergunto o que te trouxe até aqui? Qual é a tua queixa principal, né? Porque existe uma queixa para o paciente chegar na nossa frente, né? Para ele vir até a clínica, para ele pedir uma avaliação. Então, essa é a partir dessa queixa principal que a gente vai traçar, né? Então, assim, todas as perguntas respondidas, o olhar do profissional, né? Hoje, a gente, olhando para o profissional, a gente consegue ver até os seus cacuetes, né? Se a pessoa mastiga mais de um lado do que do outro, se a pessoa dorme mais de um lado do que do outro, se ela só dorme de lado, né? Tudo isso interfere, né, na assimetria facial, né? Então, tudo isso a gente vai olhando, por quê? Porque é onde eu vou precisar de todas essas informações, de tocar, de ver a flacidez, né, da pele, se ela é sensível, se ela tem manchas, se ela tem efélides, que são aquelas sardas bem acentuadas e ela não gosta, porque tem pessoas que gostam e aí a gente não altera isso. Então, tudo isso é importante, por isso que a avaliação é muito importante. O que acontece muitas vezes é os pacientes ligarem pra gente e perguntar: quanto que é o ultrassom microfocado, quanto que é o laser, quanto que é a rádio, sabe? E já, às vezes, já se sente assim, né? No direito de ir lá, vou marcar isso, vou marcar aquilo, e não sabe se realmente a pele tem a necessidade, qual a necessidade, né? O que vem primeiro, né? O que eu preciso para aquela queixa principal? Por isso que é importante, né, o olhar do profissional, a conversa que o profissional vai ter com o paciente, os cuidados pós-procedimentos, né, o que o paciente vai conseguir, né, se submetendo a determinados procedimentos. E hoje a gente vai falar de uma tecnologia muito bacana, uma tecnologia que é o ultrassom microfocado. O que é o ultrassom microfocado, né? O que ele faz na pele, qual é a penetração dele, né? Então é muito bacana isso. Então assim, ó, o ultrassom, ele é um aparelho, né, que ele faz uma conversão, sabe, de energia mecânica e energia térmica, né? E ele chega na profundidade entre 65 a 75 graus. Então é um calor muito intenso que a gente joga lá dentro, tá? E aonde que a gente joga? A gente joga em camadas, ele vai até o SMAS, né? Que é o sistema músculo-esquelético, que é a parte muscular. Então ele não fica só na epiderme, ele ultrapassa essa camada, ele faz uma coagulação, né, entre 3 camadas. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de 3 profundidades, ó. Eu tenho essa profundidade aqui, que ele vai atuar na pele, tá? Que é uma profundidade de 15 milímetros, que a gente chama essa ponteira de 1,5, tá? Então, essa profundidade é uma profundidade que vai até a pele. Depois nós temos uma outra profundidade, que é 0,30 milímetros, que é a 3,0.
essa profundidade aqui, eu consigo trabalhar gordurinhas, né? As gordurinhas que a gente tem, que muitas vezes a gente não quer, mas aonde? Então aí que tá a importância do olhar do profissional. É olhar para esse profissional e ver se realmente ele tem excessos de gordura. Porque nós precisamos da gordura facial, senão a gente fica abatido. Pode ver, as pessoas acima de 50 anos, se elas perdem muito peso, muitas vezes até acima de 40, se elas perdem muito peso e essa perda é uma perda rápida, elas ficam com o olhar abatido, né? E assim como se estivesse doente, as pessoas estão fazendo uma dieta, cuidando da alimentação totalmente saudável, né? Mas teve uma perda muito grande de peso. O que relata isso para outra pessoa? É como se ela tivesse, né, abatida, doente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a escolha da ponteira para a gente não deformar o nosso paciente. É um equipamento extremamente potente, tá? Ele realmente nos dá aquilo que a gente deseja, desde que, né, a gente saiba usá-lo. É a mesma coisa assim, ó. Ah, eu adoro carros, eu quero ter uma Ferrari, né? Então, assim, eu posso dizer que o equipamento de ultrassom microfocado que a gente tem aqui na clínica é uma Ferrari na estética, né? Só que, assim como o carro, eu preciso de um bom motorista, porque senão eu posso sair matando as pessoas, né? Causando um caos no trânsito. Então, eu preciso ser um bom motorista. Assim os equipamentos, não só o ultrassom microfocado, mas todos os equipamentos de estética que a gente usa necessita, entendeu? Do conhecimento do profissional, tá? Os profissionais, eles têm que estar habilitados e entender, não só habilitados em saber o que a máquina faz e saber ligá-la, colocar a potência correta, mas saber que essa potência vai chegar lá naquele tecido e o que ele vai causar naquele tecido, né? Será que ele vai chegar lá da maneira que eu quero e vai dar a resposta que eu espero e que principalmente o paciente vem buscar? Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha, não só da máquina, na escolha do profissional, na escolha da clínica, que vai aplicar isso, né, na gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje os equipamentos, eles estão muito potentes e eles estão trazendo, né, realmente aquilo que a gente deseja. Uma retração de pele, uma diminuição de gordura, uma remodelação facial, né, um tratamento para a pele, um rejuvenescimento facial. Tudo isso a gente consegue, mas a gente tem que saber exatamente tudo o que aquele equipamento vai fazer em termos de fisiologia do tecido, entendeu? Do funcionamento do equipamento, né? Do estado em que essa pessoa está, se ela está saudável, se ela está apta a receber determinadas tecnologias. Então, não é tão simples como parece. Por isso que muitas vezes, quando o paciente liga pra gente, né, querendo, eu quero saber quanto, né, a sessão do ultrassom microfocado. Sinceramente, eu não sei, porque eu não conheço a pele dela, eu não sei a queixa principal, eu não sei qual é a região que ela vai precisar fazer, qual é a potência que eu vou colocar nela, se eu vou usar as 3 ponteiras, né, destinadas no rosto. Então, só continuando aqui a ponteira. Então, essa aqui atua na gordura e a ponteira mais profunda, ó, de possível, né, que a gente pode usar no rosto, é a 0,45 milímetros, a 4,5. Agora, todo mundo pode usar 4,5 no rosto? Não, porque se é uma pessoa com um rosto extremamente delicado, uma pele extremamente fina, não tem quase gordura, né? A gente tem muitos pacientes assim que não tem gordura e são extremamente magros facilmente,
eu preciso usar o adipômetro. Eu preciso ver o quanto eu posso me aprofundar naquela pele. Porque se eu usar um 4,5, mesmo o 4,5 sendo mais profundo e sendo, né, uma ponteira destinada para trabalhar o SMAS, não vai chegar, né? Chega diferente, chega queimando o restinho de gordura que esse paciente tem, tá? Então, não é para todo mundo, né? Não é que o ultrassom não seja. Eu posso usar ultrassom na maioria das pessoas. O que eu tenho que cuidar é qual a ponteira eu vou usar em determinada região. Isso também não quer dizer o seguinte, que eu não posso usar a 4,5 e nada porque ela tem... Não, ela pode ter um excessozinho, né? Digamos aqui, nessa gordurinha que a gente chama a gordurinha da marionete, tá? Então, se ela tiver um excesso, eu posso usar essas ponteiras só aqui para tirar esse excesso, né? O resto eu posso fazer com as outras ponteiras. Eu posso usar somente aqui, ó, para tirar a papada, né? Então, assim, ó, cada caso é um caso. Nós somos únicos, né? Únicos. Não tem ninguém igual a Adriane no mundo, assim como não tem ninguém no mundo igual a você, né? Então, por isso, a necessidade tão importante de avaliar não só uma face, né? O ultrassom microfocado, ele é para facial, mas o ultrassom macrofocado, ele é para o corpo. Em qualquer região do corpo, a gente pode estar trabalhando nas gordurinhas, sabe? Várias gordurinhas, gordurinha do sutiã, né? Peitoral, só não se usa no seio, tá? Mas ao redor dele, dos músculos que sustentam o seio, a gente pode usar. Podemos usar na lateral dos seios, aquelas gordurinhas, né, que ficam lá brigando, disputando com o próprio seio da gente, nas costas, região lombar, flancos, abdômen, interno de coxa, né, Monte Vênus, né, tá sendo muito usado, aquela gordurinha que a gente tem acima ali que a gente não gosta, que às vezes fica marcando num biquíni, num maiô, ou mesmo, né, num shortzinho. Então, o ultrassom macrofocado, ele pode ser usado no corpo inteiro, né, nas regiões da maneira certa e correta de aplicar, né. E no rosto, a gente pode fazer uma harmonização tecnológica, tá? Então, o ultrassom microfocado, ele nos permite fazer essa avaliação, essa harmonização tecnológica. E vocês podem perguntar, mas como assim harmonização tecnológica, né? Eu não sabia que dava, de repente a harmonização é só com preenchimento. Gente, primeiro, o que é uma harmonização facial? Tudo que eu fizer no rosto para embelezar, eu já estou fazendo uma harmonização facial, tá? Se eu remodelar, né, fazer um design de sobrancelha e, né, usando todas as medidas para deixar essa sobrancelha em harmonia com o olhar da pessoa, eu já estou fazendo uma harmonização facial, tá? Se eu fazer uma micropigmentação nessa sobrancelha, uma micropigmentação usando delineador dos cílios, né? Ou se eu fazer um preenchimento ou uma micropigmentação nos lábios, tá? Já vai me dar um outro olhar, uma outra face. Eu já estarei fazendo uma harmonização facial. Então, tudo que embeleza, tudo que a gente pode embelezar e melhorar o visual da pessoa no rosto é uma harmonização facial, tá? Todos os tratamentos. A gente vai estar modelando esse rosto, esse tecido. E isso é uma harmonização, tá? Então, assim, ó, a importância, né, de fazer uma avaliação antes de decidir fazer o ultrassom é justamente para isso, assim, ó.
tá? Eu preciso pensar nos planos do tecido, verificar a necessidade, né, de cada indivíduo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma fotinho, aqui, ó. Então veja, aqui é o plano da nossa pele, né? O ultrassom, ele vai pegar aqui embaixo, ó, tá? Lá no músculo, na região subcutânea. O ultrassom microfocado, ele desce até lá, tá bom? Digamos, uma luz intensa pulsada, ele já vai ali na primeira camada da derme, tá? Então, ele passa pela epiderme e vai na primeira camada da derme, tá? O laser também passa naquela região ali. Agora, o ultrassom microfocado, ele passa pela epiderme, passa pela derme, vai lá no tecido subcutâneo, se tiver gordura e se eu usar a ponteira para atingir essa gordura, ele vai fazer essa remodelação, né? Ele vai tirar essa gordurinha dali desse plano, ele vai remodelar e ele vai atuar nos SMAS, né? No sistema músculo-esquelético. Então, assim, ele faz, e isso é muito bacana, porque a gente consegue trabalhar uma flacidez muscular que antes não se conseguia, né? E hoje, assim, ó, fazendo um levantamento hoje, né, no Brasil, assim, das cirurgias, né, todo o procedimento não cirúrgico nos últimos 2 anos, ele tem aumentado 390%. Então, as pessoas têm optado, sabe, para adiar essa cirurgia. Então, se a gente tem cosméticos, biomoduladores e equipamentos tecnológicos, uma tecnologia que nos ajudam a adiar essa cirurgia, gente, é tudo de bom, né? E digo para vocês que não é só a gente, não. As celebridades, elas estão escolhendo isso, né? Elas estão escolhendo não ir para a cirurgia, até porque tem um afastamento, ó, aqui, ó, né? Tem saído nas revistas aí, né? Conheço o tratamento, né? Para fazer um abdômen no carnaval. Eu tirei aqui as fotos, mas ela ficou grande demais. Eu vou ter que... Mas vamos ver aqui uma outra fotinho, ver se melhora. Ó, os sintomas do envelhecimento dérmico, né? Então, o que vai acontecendo? É aquela casinha velha que a gente não reforma, né? E que vai sofrendo todas as alterações, né? As alterações genéticas, as alterações climáticas, as alterações pelo peso da gravidade. Então, tudo isso vai influenciando e pedindo essa necessidade de a gente procurar alguma coisa, né? Pra gente se tornar, na realidade, se reformar. Olha aqui uma atriz, né? Uns anos atrás, o antes e o depois dela. E isso é através do quê? De tecnologia, gente, sabe? De ultrassom, de laser, de biomoduladores. Então, hoje a gente consegue ter muitos recursos, né? Ó, uma outra pessoa, tá? 10 anos de diferença. Deixa eu achar aqui. Aqui, acho que ficou grande também, não aparece. Eu queria mostrar para vocês aqui, eu fiz uns recortes de revista, mas não deu certo, porque o meu recorte ficou muito recortado, parece grande para vocês. Juliana Paz, ela optou também pelo ultrassom microfocado aí, tá? Então tem uma revista aí, e assim, ó, na realidade as pessoas estão adiando a cirurgia, porque hoje tem muitas tecnologias envolvidas, assim, né? E assim, ó, o ultrassom, se a gente for olhar,
né, tem já publicado os efeitos histológicos que ele acaba fazendo nos fibroblastos, tá? Então, esse aqui é uma análise do tecido tratado após 45 dias em relação a fibroblastos e células inflamatórias. Então, veja o antes e o depois ali, né? O quanto ele modificou, ó, e realmente prolifera, sabe? Existe já comprovado, eu chamo o ultrassom microfocado de um banco de colágeno, né? Todos os dias a gente está envelhecendo, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? E a partir dos 25 anos, já comprovado, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Isso se a gente fizer, né, os deveres de casa certinho, se a gente dormir lá entre 7 e 8 horas, se a gente tomar bastante água. Gente, é super importante a quantidade de água que a gente toma, tá? Então, se a gente tomar água, se a gente não exagerar no álcool, se a gente não fumar, enfim, se a gente tiver todos esses cuidados, mesmo assim, né, não abusar do sol, mesmo assim, a gente vai ter esse envelhecimento aí que chega a 1%. Agora, se a gente não fizer os deveres de casa, esse 1% passa a ser 1,5%, 2%. Por isso que a gente consegue ver pessoas aí com 40 anos, né? Mas aparentam ter 50. Com 50 anos que aparentam ter 60, né? Ou mais até. Tudo isso porque é só genética? Não, não é só genética. É todos os cuidados, é tudo que a pessoa faz durante todos os dias da vida dela, né? Todos os cuidados. Então, aqui, ó, um outro resultado aí, ó, de análise do tipo de colágeno. Então, observe, né, o controle e a predominância do colágeno tipo 3, que é o colágeno verde ali, tá? Então, veja, nós temos o colágeno tipo 1 e nós temos um colágeno tipo 3, tá? Na primeira fotinho ali. Após, né, o tratamento, o que acontece com esse colágeno lá dentro da gente, né? Então, veja, gente, diminui, ó, o tipo 3 ali, o que era verde quase não aparece mais. A gente tem um aumento muito grande, né, do colágeno tipo 1, né, e é uma diferença bem significativa de 40 e pouco, ali 44 para 80 e pouco. E nós temos do tipo 3 um crescimento, né, uma diminuição. Por que isso é importante? Porque nós queremos o quê? Nós queremos o colágeno tipo 1. Por que a gente precisa do colágeno tipo 1? Porque o colágeno tipo 1, ele é mais intencional, ele é um colágeno bom, ele é um colágeno elástico, ele é um colágeno duradouro e ele é um colágeno sustentável, tá? O colágeno 3, tá? Ele já é um cimentão, sabe? Já é mais grosso, já é mais rápido e ele é um colágeno desorganizado. Então, quando a gente faz um ultrassom microfocado, a gente tá fazendo o quê? Um verdadeiro banco de colágeno, né? Mas de colágeno bom, sabe? Daquele colágeno que com o passar do tempo a gente vai perdendo facilmente. E aí com o ultrassom microfocado, ele nos dá a possibilidade de adquirir, de ganhar esse novo colágeno. Olha que coisa boa, gente, tá? Então não é só a remodelagem, mas é realmente retardar o relógio do envelhecimento, né? Então assim, ó, no plano facial ali, ó, 3, nessa ponteira 3 e ponteira 1,5, acontece bastante, né, o neocolagênese, que é exatamente o que a gente quer, uma fabricação de colágeno, né? Então, aí tem todas as fases ali, ó, né? A primeira fase, né, de 0 a 48 horas, o que acontece? Então, assim, o ultrassom vai trabalhar ali, ele vai fazer uma coagulação da pele e vai ter uma migração celular.
Depois, já na segunda fase, no segundo dia ali, até, né, 2 semanas, existe a fase proliferativa. Então, veja, fiz o ultrassom, recebi, existiu a coagulação ali, existiu essa migração celular, né, que é já mexer, né, no tecido. E depois do segundo até 2 semanas, existe a granulação, né, de tudo isso. A contração da lesão, a síntese de colágeno acontecendo, né? Na fase remodeladora, que já começa ali na 3ª semana, né, e vai ali até 3 meses, né, ou mais, 4 meses. O que acontece ali? Um reagrupamento do colágeno, um aumento, entendeu, do tônus da pele e o nosso tão esperado efeito lifting. Então, fazer um ultrassom é realmente construir, né, um banco de colágeno e colágeno bom, de boa qualidade, sabe? Aquele colágeno que realmente faz a diferença na pele, a gente sente que ele é mais duradouro, ele é mais elástico, ele deixa a pele mais viçosa, mais bonita, mais jovial, tá? Então, veja, naturalmente, a gente fabrica o tipo 3. O ultrassom microfocado, ele induz o colágeno, a fabricação do colágeno tipo 2, né? Então, ele induz, ele aumenta, né, a gente a conseguir um colágeno melhor. E aí a gente tem, né, uma diferença muito legal na pele. Então é isso, gente. O ultrassom microfocado, ele vem em cartuchos. Esses cartuchos são as ponteiras que eu mostrei para vocês, a profundidade de cada uma delas. Então ele vai fazendo essa coagulação dérmica, né? A gente sente. É como, em outras palavras, assim, ó, a gente estivesse sendo costurada. Eu vou costurar e ele vai ter uma retração e uma concentração de colágeno, tá? Aí mostra as ponteiras, então dependendo das ponteiras tem a profundidade. E daí o que vai mudar? Eu posso chegar, né, só para ficar claro para vocês, de repente, se uma pessoa que tem uma pele extremamente fina, e eu não preciso pegar a 4.5 para chegar lá no SMAS. Eu posso pegar a 3.0 para chegar no SMAS, porque ela tem uma pele tão fina, que eu não tenho necessidade de usar uma ponteira mais profunda. Tudo vai determinar, né, a profundidade que eu quero chegar. E assim, ó, eu tenho que usar o adipômetro para saber o quanto e qual ponteira indicada para cada região do rosto daquela paciente, tá? Para que eu possa fazer com o ultrassom microfocado uma harmonização facial, né, perfeita, né? Não posso provocar uma desarmonia no rosto dessa paciente, e sim uma harmonia, uma harmonização. Então, ele vai provocar sim um aquecimento. Esse aquecimento é lá dentro, não fica aparecendo não aparece assim, né, externamente. Isso é bem bacana, porque a pessoa pode, né, ter um evento no dia seguinte, não tem problema nenhum, ela vai fazer e ela vai contar que fez ultrassom microfocado, se ela quiser, entendeu? Porque não fica vermelho, não fica, pode inchar um pouquinho, mas bem pouco. É um procedimento assim, bacana de se fazer, pode se fazer em qualquer época do ano, também no inverno, no verão, sem problema algum. Tem mais alguma dúvida que está surgindo? Jaque, alguma pergunta?
Os pontos de coagulação que eu falo para vocês é mais ou menos isso aí que tá nessa figura, nessa foto que eu mostrei para vocês, ó, tá? Então, assim, os efeitos biológicos dependem da temperatura alcançada e a exposição. Então, é aquilo que eu falei no início, é a gente que decide, analisando e avaliando essa pele. O quanto que eu vou jogar, entendeu, de energia lá, né? A espacidade também, né? Quanto que eu vou colocar de espaço entre um ponto e outro, né? A ponteira que eu vou escolher, tudo isso é o profissional que escolhe junto na avaliação, tá? Então, assim, ela não agride, né, a epiderme, então é bem bacana porque não tem, né, não, é sem downtime, né, sem precisar se ausentar, né, do trabalho, se ausentar da vida social, é bem tranquilo mesmo. Né? E tem a possibilidade aí de escolher o alvo que a gente quer, né? Se a gente quer o alvo gordura, se a gente quer o alvo pele, se a gente quer o alvo, né, muscular. Então, os resultados a gente consegue assim, sabe? Existe já um efeito que a gente vê, sutil, imediato, né? E o efeito da construção, que eu expliquei ainda há pouco para vocês, que é a construção do colágeno, né? Desse colágeno maravilhoso, que é o colágeno tipo 1. E aqui, ó, as diferenças, né? Então, assim, ó, ultrassom microfocado nessa primeira figura ali, né? Então, ele tem essa penetração ali, ó, né? Esses pontos de coagulação são pontos de calor que vão forçar o nosso corpo, né? O nosso organismo, as nossas células a ter uma reação contra esse calor. E a reação é justamente isso, né? Provoca uma reação inflamatória que vai fazer uma proliferação, né, por calor que chega até 75 graus, nos fibroblastos, uma proliferação deles, né, produzindo o melhor colágeno, o colágeno que mais a gente quer, que é o colágeno número 1. Na segunda figurinha, para a gente entender, nós temos a radiofrequência. Radiofrequência é legal? Sim, gente, a gente pode associar a radiofrequência a ultrassom microfocado, sem problema algum, dá para fazer. E assim, ó, até onde ela vai? Ela não chega no músculo, tá? Os lasers também não chegam no músculo, eles remodelam toda a parte ali de pele e tal, mas não chega a atuar na musculatura. Então, quando a gente associa esses tratamentos, nós temos um efeito muito bacana, né? Porque a gente pode associar todos eles e ter um resultado incrível, né? Eu vou depois estar mostrando para vocês aí resultados assim, né, dessas tecnologias que a gente tem aqui na clínica, porque a gente tem o ultrassom microfocado, nós temos a luz intensa pulsada, uma tecnologia de Israel, nós temos o ultrassom, a radiofrequência, né, bipolar, tripolar, hexapolar, então que nos proporciona uma aplicabilidade boa, tanto facial como corporal. E assim, ó, os últimos estudos, eles estão comprovando que é lógico que uma pessoa, ela vai ter um resultado diferente da outra, né? Por quê? E eu já tive casos assim, ó, de a mãe, né, tipo 25 anos mais velha do que a filha, ter um resultado superior à filha. Por que isso acontece, gente? É o organismo. Mas por que acontece? A alimentação, tá? Extremamente importante. A maneira como se alimenta, se a pessoa toma bastante água ou não, né? É a mesma coisa assim, ó. A pessoa vai lá pra academia, tá? Malha, levanta peso, e ela pode ir dia sim, dia não, ou pode ir todos os dias trabalhando musculaturas diferentes. E o corpo dela não responder. O que tá de errado? Por que não responde? Ela tá fazendo as atividades certinha, por que ela não ganha massa? Por que ela não ganha fortalecimento? Se a pessoa
não souber se alimentar corretamente, não tem como ter um resultado positivo, né? Ela precisa, por exemplo, ela quer ganhar massa magra, ela quer fortalecer musculatura, só que ela não come proteína, ela é vegetariana, e não, nada contra as pessoas que são vegetarianas, mas toda pessoa que é vegetariana, ela tem que saber substituir essa proteína, tá? Se não gosta, não quer, né, ingerir uma proteína animal, ela tem que substituir com outras proteínas, né? Por quê? Porque se ela não tiver matéria-prima, não adianta eu estimular, o organismo não vai retribuir, entendeu? Não vai dar o resultado que ela quer. Assim, os tratamentos são os tratamentos estéticos, gente, tá? Os tratamentos estéticos, eles precisam que as pessoas se conscientizem que um resultado da amiga pode ser diferente, pode ser superior ou inferior ao resultado dela. Tudo vai depender do quê? Né? Dos cuidados que ela tem, né? Com alimentação, com água, com sono e com tudo que o profissional que quer com ela chegar a resolver a queixa principal fala para ela, entendeu? Ela fazer certinho os deveres de casa que a gente pede, porque assim, nós somos formados, somos cosmetólogos, somos esteticistas, somos fisioterapeutas, dermatos funcionais, né? Nós temos todo o cuidado aqui na clínica, mas a gente não é feiticeira, não tem como. A gente faz o trabalho da gente, a gente estuda, vive estudando muito para entregar o melhor. Agora, se o paciente não faz a parte dele, não tem como a gente conseguir entregar aquilo que o paciente veio buscar, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o ultrassom microfocado, eu mostrei para vocês ali os tecidos, o que ele faz lá dentro, aonde ele chega e o que a gente consegue fazer. Ele realmente, a gente consegue fazer um banco de colágeno com esse mega equipamento, tá? Que hoje a estética, ela é um recurso tecnológico muito grande, tá? A gente consegue fazer uma harmonização tecnológica com todos os equipamentos que a gente tem. Porém, se essa pele, ela não tiver tratada, hidratada e alimentada, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente começa um tratamento facial, a gente faz o quê? Primeira coisa, tirar todas as impurezas que essa pele contém, todas as sujidades que essa pele tem. Eu preciso limpar essa pele. Eu vou mexer em todos os planos, epiderme, derme, agora com ultrassom muscular. Eu preciso realmente fazer essa limpeza profunda. Depois, essa pele, ela não pode estar ressecada, sem vida, sabe? Tem gente que não passa, às vezes, né, nunca fez limpeza de pele, ou se fez já faz mais de um ano, não limpa a pele, não passa um hidratante, não passa uma nutrição, não alimenta essa pele. Lógico que ela vai responder diferente daquela colega que faz regularmente a limpeza, que protege, que usa protetor solar, que foge do sol, entendeu? Não expõe a sua pele no sol, né? Que passa os princípios ativos, porque assim, hoje os cosmecêuticos, eles têm muito princípios ativos maravilhosos, né? Que fazem a sustentação, hidratação, proteção da pele. Então assim, ó, a pele, né, precisa estar equilibrada, sabe? Ela precisa estar nutrida, ela precisa ter hidratação. Quanto mais hidratação essa pele tiver, melhor ela vai responder às tecnologias, seja laser, seja radiofrequência e seja ultrassom. E o ultrassom, ele tá muito ligado a exatamente isso que eu acabei de falar, a qualidade da pele do paciente.
Nós precisamos cuidar. Às vezes a gente tem que preparar, sabe? Preparar essa pele com indução percutânea de colágeno, usando PRP, usando princípios ativos cosmecêuticos ali, fazer biomodulação, adoro fazer biomodulação e depois nessa pele fazer ultrassom. Quando a gente casa biomodulação, que vai trazer, né, nutrientes para essa pele, né, nutrição, quando a gente casa indução percutânea de colágeno com PRP, que são fatores de crescimento né, do composto celular da pessoa, do próprio plasma da pessoa, né? O resultado é incrível, tá? É diferente, é notório, né? A mesma coisa se essa pessoa for fazer, né, uma cirurgia facial, né? É a mesma coisa, gente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se a gente pegar, né, escolher um modelo de vestido, tá? Para o mesmo manequim e ir numa loja onde vende tecidos e a gente comprar um tecido classe A e um tecido lá classe C, tá? Um de primeira linha e um de terceira linha. Ir na mesma costureira, mandar fazer o mesmo modelo. Qual que vai ter o melhor caimento? Qual vestido vai ficar melhor? O de terceiro ou o de primeira linha? Assim é a nossa pele, tá? Não importa se a gente necessita fazer uma cirurgia plástica ou se a gente precisa e quer, sabe, adiar essa cirurgia plástica, a gente precisa cuidar da pele, tá? De qualquer maneira. Porque uma pele bem tratada, uma pele bem nutrida. E assim, ó, se a gente tiver a oportunidade de fazer banco de colágeno, tá? Usando as tecnologias a nosso dispor, a nosso favor hoje, o resultado, se futuramente a gente, né, querer, desejar fazer uma cirurgia, com certeza essa cirurgia terá um resultado muito, mas muito superior. Perguntando quantas sessões precisa. Então, gente, estou perguntando aqui, né? Quantas sessões de ultrassom é necessário? É aquilo que eu falei desde o início. Eu preciso avaliar, eu preciso saber, né? Sua idade, qualidade de pele, sua queixa principal, né? Quantas regiões preciso? Às vezes, ó, um exemplo. De repente, nessa parte aqui, uma sessão. Talvez nessa parte, uma sessão. E talvez nessa parte, 2 sessões, eu não sei. Depende a quantidade de flacidez, de pele, né, que tá sobrando ali. A quantidade, se for no caso, né, gordurinha na papada, né, a espessura, né, por isso que a gente usa o adipômetro, né, vamos ver quanto de gordura você tem, né, nessa região, pra gente poder avaliar o quanto, né, quantas sessões são necessárias. Então, assim, gente, a avaliação é extremamente importante, justamente para isso, para que a gente converse, para que você entenda, né, a tecnologia que a gente quer passar para vocês e de uma maneira correta, remodelar esse rosto. Me pediram se doa também. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ai, pena que o meu rostinho ali não tem como eu mudar, né? Mas assim, ó. Olha a qualidade dessa pele nessa região. Uma das regiões, assim, ó, mais procurada para tratamento, né? Não tem como eu ir para baixo, né? Não tem. Eu queria mostrar. Mas assim, gente, olha. Observem, né, o mento dela, né, o buço dessa região, a qualidade de pele, o quanto essa paciente, né, melhorou ali. Então, assim, ó, perguntaram aqui se fazer o ultrassom dói. Então, assim, ó, dor
né? A dor é muito relativo, gente. O que pode ser muito dolorido para mim pode ser pouco dolorido para você. O que eu posso dizer assim, ó, se você me perguntar, né? Eu já fiz ultrassom, né? Eu ainda tô colhendo os resultados do ultrassom. Eu tava com bastante pele sobrando aqui, né? Já tô caminhando para 60 anos. Então, assim, ó, eu fiz ultrassom microfocado, já fiz sem anestesia nenhuma e já fiz com anestesia. É mais confortável fazer com anestesia. Dói, eu sinto, né? Eu sinto dor, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos, né? O que eu posso dizer para vocês é que vale a pena e que a gente recomenda usar, né? Anestesia tópica. A pessoa já vem de casa com anestesia, chega aqui, a gente reaplica, então esse reaplicar faz a diferença, né? Só que assim, ó, o que é legal? Parou o procedimento, parou a dor, você não sai daqui, sabe? Com resquício de dor, sentindo dor, não, parou, sabe? É bem tranquilo, mas o resultado é incrível. Tá? Então pode fazer por partes, por regiões, né? Eu não quero fazer o rosto todo, faz por partes, né? A gente pode fazer, né, só essa parte, pode fazer terço médio inferior, pode fazer o nariz, pode fazer essa regiãozinha, pode fazer testa, pode levantar a sobrancelha, enfim. É muito bacana, assim, porque você pode ir trabalhando em partes, né? Deixa eu colocar mais resultados aqui, deixa eu achar. Tem bastante resultado, gente. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, tá misturado, tem muita gente. Será que eu não salvei aqui que eu queria? Aqui, gente, ó. Então, assim, ó, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai derretendo, tá? Já falei isso várias vezes, a gente derrete mesmo, literalmente a gente derrete. Então a gente observa, muitas vezes aquela gordurinha que nos incomoda aqui, ó, a gente pensa o quê? Que é gordura, mas não é gordura, às vezes é a pele, ela derrete, se aloja, ela pode se alojar aqui, ela pode se alojar aqui, ó, fazendo a marionete, né, nasogeniano, enfim, vai né, deformando o nosso rosto. Com ultrassom microfocado, a gente pode remodelar. Com ultrassom microfocado, a gente consegue recuperar essas estruturas, essa flacidez de pele e de músculo, tá? Se a gente fizer o laser, né, o laser fracionado, a gente melhora a qualidade da epiderme também, remodela também o nariz. Então, observe essa paciente, né? Olha, o quanto... Gente, eu posso dizer que essa mulher, né, num tratamento de inverno, ela rejuvenesceu aí, o que tu acha? Uns 7, 8 anos? Pelo menos. Pelo menos, uns 7, 8 anos, tá? Gente, assim, ó, a cara dela tá limpa, tá? Não, pessoalmente tá mais sabe, bonita. e pessoalmente ela tá mais bonita ainda. Então assim, ó, não tem aplicação de toxina botulínica, não tem preenchimento nenhum, tá? Ela simplesmente fez os tratamentos com a gente sem aplicar nada. É puro banco de colágeno, é estímulo de colágeno, tá? Isso não tem preço, gente, tá? E aí vocês vão me perguntar, qual é a durabilidade disso? Gente, ó, vamos supor, isso aqui é um pedaço de bacon. Bacon, eu coloco numa frigideira, tá? O que vai acontecer? Ele retraiu, certo? O ultrassom faz isso. Lá dentro, nós vamos chegar num calor térmico de 65 a 75 graus. Então, assim, ó, é quente, ele retrai, tá? Retraiu, gente. Vai demorar 8 anos para ela ficar como ela tava, entende? Porque retraiu.
Não é algo que eu preenchi e que daqui a pouco esse preenchimento acaba, se dissolve, tá? Não é uma toxina que eu vou colocar e tem prazo de validade, 3, 4 meses, acabou. Não, eu mexi, entendeu? Eu retraí por calor esse tecido, tá? Em outras palavras, eu costuro a musculatura. E isso vai demorar muito. E além disso, tá? Eu tenho meses ali sendo fabricado o colágeno do bom, o colágeno que a gente mais quer. Então é sensacional o resultado que a gente tem, tá? Então observe os detalhes, né, desse antes e depois que eu trouxe para vocês aqui, em todos os sentidos, né? O nariz dela ergueu mais, né? A pele sustentou mais, né? Ela tá mais, e é desde o músculo, puxou, retraiu, entendeu? Qualidade de pele. Eu acho que eu peguei em partezinhas para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem muita gente, viu? Muita gente, muita gente. Ó, aqui, ó, o antes e depois. Vocês conseguem observar o quanto de pele tinha na primeira ali, ó? A gente sente, assim, inclusive, a textura e a espessura da pele se modifica, né? E outra, ele vai ficar agindo ali há quase 6 meses. A gente tá falando aí em 150 dias. Essa foto aqui é do quê? 40 dias, 50? 60, 2 meses, tá? Ainda está construindo colágeno nessa pele. Eu tô sempre aqui com a minha parceira fazendo perguntas, porque a gente trabalha junto aqui, né? Uma equipe maravilhosa. Ó, gente, aqui, ó. Olha essa qualidade de pele, né? Se você observar ali o quanto melhorou. Pena que a minha fotinha ali não tem como eu tirar, gente, porque é live, eu não consigo mostrar ali as duas. Tem que seguir a gente no feed, então. Tem que seguir no feed. Segue no feed, adrianeborges.estética, nos seguem lá, porque daí a gente vai sempre colocando, né, os resultados que nos permitem, né? Porque nem todas as pessoas permitem, autorizam a gente a mostrar. Se pudesse, gente, a gente mostraria aí 3, 4 resultados diários para vocês, diários, tá? São mais de 3.000 fotos que a gente tem de antes e depois, mas a gente respeita, sem problema. Mas observem aí, ó, olha o quanto retraiu nariz, né? Ela ganhou essa região aqui, ó, nova, porque é bem isso que acontece, né? Uma pele envelhecida, ela vai ganhando telangiectasia, que são aqueles vasinhos. A pessoa começa, ai, eu tô com uma sensibilidade, não era assim, esquentou, eu já tô toda vermelha, eu vou fazer a comida, já fico vermelha, né? Não posso nem pensar em estar perto de alguma coisa muito quente, porque o meu rosto ferve. É sensibilidade capilar acontecendo, é diminuição da espessura da epiderme acontecendo, ressecamento de pele, porque a gente, principalmente, né, nós mulheres, a gente tem toda uma alteração hormonal. Isso acontece mais tarde com os homens também, mas assim que a gente é mais cedo. Então toda alteração hormonal que acontece interfere também na nossa pele. Por isso que é um conjunto, né, de questionamentos que a gente faz com o paciente para entregar para o paciente aquilo que ele veio buscar, né? Que são resultados positivos, resultados de rejuvenescimento, né? E rejuvenescimento puro, tá? Ativação do próprio colágeno dele. Então é muito legal, gente, sabe? Eu gosto muito do natural. Não sou contra, tá? A gente aplica, né? Usa a toxina botulínica, faz preenchimentos, entendeu? Usando ácido hialurônico, não sou contra. O que eu acho é que a gente primeiro tem que estimular aquilo que o nosso corpo pode produzir, entendeu? Estimular o colágeno, entendeu? 1, controlar o colágeno 3
entendeu? Fazer tudo, recuperar o formato facial e aí depois vem a cereja do bolo. Se ainda assim eu desejar fazer uma toxina, fazer um preenchimento, tá tudo legal, porque tá no lugar, o nariz tá no lugar, a boca tá no lugar, a pele tá bonita, ela vai resistir mais, ela vai ficar mais iluminada e a gente não vai alterar, entendeu? A identidade visual dessa pessoa, a gente não vai alterar, entendeu? Ela vai continuar, porque se vocês não conhecem alguém que a gente olha assim, ó, a gente olha pra pessoa e diz assim, cara, ela não tem ruga nenhuma, não tem nada, mas ela tá estranha, ela tá estranha. Por que ela tá estranha? Gente, é justamente fazer preenchimento sem ativação de colágeno próprio, tá? Então fica a dica, façam deveres de casa, entendeu? Mantenha essa pele limpa, mantenha essa pele nutrida, protejam essa pele do sol, tomem bastante água e procurem equipamentos, né, de tecnologia como ultrassom, como laser, como radiofrequência, os biomoduladores eu gosto muito. O que são biomoduladores? Sabe? É a mesma coisa assim, ó, eles não são preenchedores, tá? Eles são biomoduladores. É como se eu colocasse um adubo na minha pele. Vamos lá, né? Vou colocar um adubo. A gente não faz isso com as nossas plantas? Quem gosta de jardim, quem gosta de vasos bonitos, o que a gente faz? A gente olha para aquele vaso tá feio. A gente leva lá fora, tira essa planta do vaso, compra adubo, mexe na terra. O que acontece com a planta 15 dias depois? Ela floresce. A nossa pele funciona do mesmo jeito, tá? Ela responde a todos os estímulos que a gente dá. Então, se a gente fizer estímulos corretos, nós vamos ter um resultado correto sem alterar a nossa identidade, tá? É visual, sem alterar a nossa mímica. Entendeu? A gente vai envelhecer, porque não existe uma maneira de não envelhecer, mas com qualidade.